Estamos de volta com o programa República para você aí de casa. Tenho certeza que você está gostando do nosso debate, está gostando desse tema. Vamos continuar falando sobre isso. E agora eu queria falar com a psicóloga exatamente o seguinte: o pior de tudo é a homofobia, né? Em toda essa questão, ou seja, a violência que as pessoas que têm esse gênero, ou seja, que definem essa forma de comportamento assim, sofrem do preconceito, né? Assim, da ignorância das pessoas. Como encarar essa homofobia e como educar as pessoas a ter uma consciência maior sobre esse assunto? É verdade. Muitas vezes a pessoa que se vê nesse posicionamento um pouco, né, diferente do tradicional, ele já tem que lidar com muitos conflitos internos, porque já vem ali com as caixinhas, né, para ele decidir, ele vê que ele não está se encaixando naquelas caixinhas, já é uma questão interna, um sofrimento interno muito grande, e ele não encontra, na maioria das vezes, o apoio necessário, a começar da família, que são os primeiros a terem, né, a demonstrarem o comportamento homofóbico, que não quer ter uma pessoa que sai desses estereótipos na família, dentro de casa, e na escola, o bullying, né, as piadinhas. Então, eu acredito que para a gente começar a mudar isso, é a gente pensar mesmo no que isso está interferindo no meu bem-estar, né? O que tem isso de ruim para mim? A decisão daquela pessoa, o que isso está interferindo na minha vida? Se o meu vizinho dorme com homem ou com mulher, com um travesti, o que isso tem a ver comigo? Né? E aí você começar a ampliar um pouco a consciência, né? Sair um pouco desses modelos tradicionais, que teve já o seu lugar, que já provavelmente, né, trouxe coisas positivas e coisas negativas, como tudo na vida, mas que agora está na hora de um repensar, de uma postura diferenciada para diminuir um pouco o conflito que essas pessoas vivem, no momento onde elas mais precisam de apoio. Com certeza. E eu estava comentando, inclusive, com a Tiffany, ela me falando sobre os assassinatos, né? O Brasil é o país onde mais se assassina aí homossexuais, né? Pessoas que têm, ou seja, esse gênero aí. Por que isso? O Brasil é mais ignorante que outros países? Não, eu acredito que não. Mas as pessoas ainda têm um preconceito muito velado. Tanto que no Brasil, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero e travestis, mas na internet a busca por artistas transgênero é muito grande. Também, né? E no nosso próprio país, só que as pessoas não conseguem falar abertamente sobre isso. Então, eles tratam essas pessoas de forma ruim e não conseguem, eles se veem de forma má perante a sociedade, caso eles aceitem isso. É verdade. E hoje, no Brasil, né, um dos maiores artistas do Brasil é um artista homossexual, transgênero, que é o Pablo Vittar. Está fazendo um sucesso danado aí, tocou até no Rock in Rio. Eu queria perguntar para o Rafa o seguinte. Ô Rafa, essa semana nós tivemos uma polêmica muito grande com a decisão desse juiz liberando o tratamento da chamada cura gay. O que você acha disso? Você acha que precisa de cura realmente isso? Isso é uma doença? Isso não é uma lavagem cerebral que está fazendo? Não existe a cura inversa, a cura hétero? Como é que é isso aí? Você sabe, André, que quando saiu a polêmica, eu fui atrás dos artigos da resolução, fui ler para estar entendido do assunto, e, na verdade, o juiz ele não alterou a lei, né, a resolução, ele abriu uma brecha para os psicólogos, e o que eu entendi foi o seguinte: a homossexualidade ela não é uma patologia para ser estudada. A gente não pode ser usado como objeto de estudos. Eu acho que, no caso meu, desde quando eu me dou por gente que eu me entendo como homossexual. Desde pequenininho. Um tratamento psicológico para uma criança, nessa coisa, ela não seguir no natural dela, não é muito estranho. E aí eu nunca tive dúvida sobre isso em relação à minha opção sexual. Quando eu vi a questão da resolução, pensei primeiramente as crianças que são indefesas. As famílias que não aceitam, que vão internar uma criança dentro de uma clínica, e isso gera transtornos assim, que vão desencadear por anos. Daí eles ficarão doentes. Eu acho, assim, que no caso da posição do juiz, eu acho que o Brasil, ele tem que ter a decência de oferecer para esses grupos uma condição de vida digna.
uma condição digna e estável para ocupar seu espaço na sociedade. Acho que a gente não deve tentar deturpar o assunto. Quando você fala da homofobia, ela não é considerada crime ainda. Não é considerada crime, coisa que eu acho que já deveria. Tem os trâmites legais dentro da Câmara, as petições, etc. Só que eles não dão seguimento e é um caso que está escancarado. Igual a Tiffany falou, a questão que o Brasil é o que mais mata transgêneros. Pelos números já devia ser pauta. Com certeza. Para estar sendo aprovada na Câmara. Eu queria perguntar para o Bruno exatamente essa questão, que foi a polêmica da semana, principalmente nas redes sociais, né? A gente está vendo uma adesão muito grande, um apoio das pessoas com relação a isso, se posicionando com relação a isso. E aí eu te pergunto, você se considera um cara doente, bicho? Não. Sem dúvidas, eu acho que a doença está incutida justamente nessa sociedade tradicional que a gente tem. Primeiro porque orientação sexual, gênero, não deve interessar ninguém, a não ser a própria pessoa, entendeu? Se alguém tiver que sofrer com isso, tem que ser a própria pessoa. E eu tenho muito medo quando eu escuto falar nesse assunto, porque como o Tiffany falou aqui, que o Brasil já é um dos países que mais mata transgêneros e gays, e lésbicas, trans. Eu fico imaginando só desse assunto vir à tona, quanto a violência pode aumentar, porque isso vai gerar já uma coisa no hétero, de pensar bem assim, eu já estou em vantagem porque eu já sou hétero, então eu estou na normalidade. Se ele quiser se igualar a mim, ele tem que fazer por onde, entendeu? Então isso já vai gerar um desequilíbrio muito forte e vai acabar que a gente só vai ter como resultado a taxa de violência aumentando, entendeu? Pessoas morrendo apenas pelo fato de outra pessoa não suportar o jeito dela, que é um absurdo nesse país que a gente vive já em pleno século XXI. De tudo, que exatamente, como você falou, nós estamos em 2017, é verdade, nós estamos no ano de 2017, mas está parecendo que nós estamos ainda no início do século. Nós estamos vendo um movimento, principalmente nas redes sociais, de uma polarização muito grande, política, uma polarização radical e principalmente pensamentos eu chamaria até de nazistas, pensamentos muito totalitários que de certa forma querem reprimir tudo isso aí. Como você acha que essa questão toda das redes sociais e essa nova onda aí de extrema direita que vem aí com esses novos conceitos pode prejudicar e se chocar com essa realidade? Isso. Primeiro eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do juiz Valdemar, né? Porque existe uma resolução do Conselho Federal de 99 que proíbe, né, que trata da sexualidade como uma questão de identidade, como uma questão que a gente pode atender os homossexuais, mas pensando no bem-estar, né? A homoafetividade ela não é considerada uma doença, né? Há muito tempo já saiu dos compêndios de psiquiatria. E aí o juiz não revoga essa resolução, mas ao final ele coloca que o CFP não pode coibir um profissional que queira tratar um homoafetivo que vá procurar a cura. Né? Então houve uma contradição muito grave nesse sentido. Porque se não é uma doença, não tem como, não tem cura. Então por mais que chegue um homoafetivo no consultório, olha, eu quero me curar, eu quero a reversão, eu não tenho como prometer para ele uma reversão se eu sei que isso não existe. E o que a gente estava comentando exatamente antes de começar a gravação é isso. Existe o inverso, ou seja, se o heterossexual chegar lá e fazer, eu quero curar para virar um homossexual, o que vai acontecer? Uma lavagem cerebral, como se fosse o inverso, a mesma coisa. Exatamente, o que vai e volta, né? Se tivesse alguma reversão para a homoafetividade, teria para a heteroafetividade também. Né? É verdade. E com relação às redes sociais, só um pedacinho, né? A gente está vendo esse discurso de extrema-direita para tudo, né? Na questão política, então, a gente está vivendo um ápice, né? O que dá um certo temor na gente, né? Um desespero até, e com relação à homoafetividade, isso vem à tona muito, muito forte. Até a questão do feminismo, né? Muita gente contra a questão do feminismo e etc. E isso é um retrocesso completo, né? É um retroceder preocupante. É verdade. Galera, passa rapidinho, né? O tempo aqui a gente vai falando, o assunto é bom, mas nós já chegamos no final do segundo bloco. Vem aí o terceiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho com a Céci Tavares. Você conhece a Céci Tavares? Nova revelação da música de Montes Claros, mas é daqui a pouquinho.